Boa noite aos nossos amigos aqui do Centro Espírita Leon Denis, aos companheiros que através da internet e através da Rádio Rio de Janeiro também estão em conexão conosco. Aos sábados nós estudamos em nossa casa o Livro dos Espíritos e hoje a nossa querida amiga Iole Freitas dará continuidade ao capítulo 4 da segunda parte do Livro dos Espíritos, Pluralidade das Existências, das perguntas 172 a 188. E na hora dos passes, a nossa tão querida amiga também, Regina Peixoto, irá conversar conosco o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, o item 7. Aqui na nossa casa nós temos em nossas mãos nossa página, que é retirada do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 2, edições CELD, que são psicofonias do nosso querido amigo altivo caríssimo Panfiro. Migrações de espíritos. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Quando tratamos de ida de espíritos de um lugar para outro, normalmente fazemos a comparação com as atividades terrestres. Pensa-se no planejamento do transporte e na acomodação das pessoas num determinado lugar. A própria criatura que almeja sair de um lugar para outro, igualmente pensa em torno dos objetivos a alcançar nesse novo local do trabalho que terá por fazer. O mesmo ocorre com os espíritos, quando migram de um lugar para outro, mas em condições bastante diferenciadas. A diferença que existe não é só na bagagem material. Normalmente, quando um espírito se desloca de um lugar para outro, pensa nas regiões em que vai estar de um ponto de vista vibracional. Os espíritos buscam determinados lugares de acordo com a própria sensibilidade, com os seus sentimentos e com as possibilidades de dar certo o seu processo de saída de um lugar para outro. Mais ainda, os espíritos, geralmente, quando saem de um planeta, exemplificando apenas, para outro planeta, têm entrevistas prévias com os benfeitores do planeta de onde estão se retirando e com os benfeitores do planeta para onde estão indo. Os benfeitores, nos dois casos, têm interesse em que o processo de movimentação das forças seja bem sucedido. Então, eles ouvem, procuram coordenar o retorno, oferecem apoio, sustentação e, por que não dizer, uma certa garantia para que a vitória seja alcançada. A vontade de acertar nos espíritos migrantes é muito grande e, por isso mesmo, quase todos os bons espíritos sustentam essas criaturas para que elas deem certo, para que tudo dê certo no correr de suas vidas. Assim, meus irmãos, quando vocês falarem dessa mudança de espíritos de um lugar para outro, entendam, eles se preparam, se organizam, estudam as condições e fazem todo o esforço possível acrescido da vontade de acertar. Essa vontade, naturalmente, os impulsiona para o bem. Grandes e generosos guias insuflam-lhes forças e ânimo, insuflam-lhes reações bondosas ante as adversidades, amparam a todos, enfim, nesse projeto de realização. Que Deus ajude a todos esses espíritos imigrantes e emigrantes, porque todos, em verdade, precisam muito e muito de Deus. Que a bondade desse mesmo Deus nos sustente o ânimo e nos oriente agora e sempre. Graças a Deus, Baltazar. Após a leitura dessa belíssima página, vamos unir os nossos pensamentos, nossos melhores sentimentos
e vamos fazer a nossa prece inicial. Deus de bondade, Deus de amor, aqui estamos, Senhor, reunidos em Seu nome, para mais uma noite de estudos em torno da doutrina espírita. Ajude-nos, Senhor, a todos nós, encarnados e desencarnados, para que nesses minutinhos aqui possamos estar, Senhor, acessíveis para sermos tocados nos nossos corações e assim, Senhor, através das reflexões, sermos, Senhor, mais consolados, que a nossa fé se solidifique e o nosso ânimo, Senhor, também se vivifique. Abençoe a todos nós, abençoe as nossas irmãs Iole e Regina, que farão uso da palavra, que elas, Senhor Jesus, possam ser envolvidas por vossos mensageiros de luz e amor a nosso benefício. Abençoe a nossa noite de estudo, e que seja em seu nome, em nome dos amigos espirituais da Casa de Leon Denis, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, mas acima de tudo, em teu nome, Pai de amor, que nós pedimos a permissão para iniciarmos os nossos estudos da noite de hoje. Graças a Deus. A nossa querida Iole, como nós falamos, irá estudar conosco da pergunta 172 a 188. São muitas perguntas. E aí a Iole, ela sinalizou para nós algumas perguntas, mas nós sugerimos, ao chegarmos em casa, completarmos a leitura, apesar que a Iole, com certeza, irá conversar conosco sobre as outras, né? Pergunta 172. Nossas diversas existências corporais efetuam-se toda na Terra? Nem todas, mas em diversos mundos. A deste mundo não é a primeira nem a última, e é uma das mais materiais e das mais distantes da perfeição. 174. Será uma necessidade tornar a viver na Terra? Não, mas se não progredirdes, podereis ir para um outro mundo que não valha mais do que este, o que pode ser pior. 177. Para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que é o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Não, pois há muitos mundos que estão no mesmo grau e onde o espírito nada aprenderia de novo. Sobre pergunta A. Como então explicar a pluralidade de suas existências no mesmo globo? Ele pode aí se encontrar cada vez em posição bem diferente, que são para ele outras tantas ocasiões de adquirir experiências. 178. Os espíritos podem tornar a viver corporalmente no mundo relativamente inferior àquele em que já vivemos? Sim, quando tem uma missão a cumprir para auxiliar o progresso, e então aceita com alegria as tribulações desta existência, porque elas lhes proporcionam o meio de progredirem. Subpergunta A. Isso também não pode acontecer por expiação e Deus enviar espíritos rebeldes para mundos inferiores? Os espíritos podem permanecer estacionários, porém não retrogradam. Então, a punição deles é não se adiantarem e recomeçar suas existências mal empregadas no meio conveniente à sua natureza. Pergunta 180. Passando deste mundo para um outro, o espírito conserva a inteligência que neste possuía? Sem dúvida, a inteligência não se perde, porém, ele pode não possuir os mesmos meios de manifestá-la. Isto depende de sua superioridade e do estado do corpo que tomar. 181. Os seres que habitam os diferentes mundos
têm corpos semelhantes aos nossos? Certamente têm corpos, porque é necessário que o espírito esteja revestido de matéria para agir sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que os espíritos tenham chegado, e é o que faz a diferença entre os mundos que devemos percorrer. Pois há várias moradas na casa de nosso Pai, sendo estas, então, de vários graus. Uns sabem e têm consciência disso na terra, com outros não se dá absolutamente o mesmo. Vamos para a pergunta 186. Haverá mundos em que o espírito, deixando de habitar um corpo material, só tenha como envoltório o perispírito? Sim, e até mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se ele não existisse. Este é, então, o estado dos puros espíritos. E a última pergunta, 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não. Ela é mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um. E essa mudança é tão rápida quanto o relâmpago. Vamos passar a palavra para a nossa querida Iole, desejando a ela um bom estudo. Que Deus a abençoe. Bom estudo. Agora sim, vou dar de novo boa noite. Então, é uma alegria sempre estar aqui, podermos juntos desenvolver um raciocínio sobre algumas questões da codificação, aqui especificamente do Livro dos Espíritos. Nós já vimos que hoje temos uma quantidade grande de perguntas, mas elas giram em torno de uma maneira bastante clara, né, em relação ao tópico do capítulo que fala exatamente da pluralidade das existências, isso quer dizer dos processos reencarnatórios que todos nós atravessamos. Nós já sabemos, não é, da necessidade que nós temos todos de atravessar este processo que nos faculta a possibilidade de, através de inúmeras vidas na carne, nós irmos ampliando as capacidades do nosso espírito imortal. E nós vamos ver, então, nestas questões de hoje, que é uma coisa bastante interessante, e tem algumas perguntas que acho que elas são muito esclarecedoras quando vêm as respostas dos espíritos superiores. Porque trata, né, da possibilidade da reencarnação ocorrer em diversos mundos. Para isso, nós temos que partir de uma outra colocação que está claramente no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos fala de são muitas as moradas na casa de meu Pai. Nós não vamos nos estender neste aspecto, fiquei até tentada, mas é que aí não ia dar tempo de cuidar das perguntas que nos cabem. Mas seria muito bom que todos também lessem essa parte, porque nós vamos vendo, né, a pluralidade dos mundos e mesmo a natureza vibracional e as oportunidades que existem em cada um destes agrupamentos dos chamados mundos primitivos, mundos de provas e expiações como nós estamos, os mundos transitórios ou de regeneração, que nós todos ficamos muito, né, atentos e esperançosos de alcançar, que seria como um lugar transitório, este mundo de regeneração que tanto almejamos, para que nós pudéssemos refazer as nossas energias, como está no Evangelho, e podermos então alçar voos, podemos dizer assim, né, para mundos felizes e depois então para os mundos divinos, aonde estão agregados os espíritos puros, sabendo que os espíritos puros, mesmo congregando-se muitas vezes em determinadas regiões, como em torno do Sol,
eles têm uma mobilidade que para nós é até difícil de compreender, mas que eles podem, inclusive, como está no próprio capítulo que nos cabe, não é? Algumas vezes, como a gente pode dizer, ancorarem em determinados mundos, mas com uma capacidade de expansão de suas presenças que nós estamos longe ainda de compreender. Mas vamos na nossa medida, não é verdade? Vamos tentar compreender, nós, espíritos ainda imperfeitos, sabemos muito bem que estamos, né, se formos falar da escala, então, dos mundos, estamos no segundo degrau, que seria dos mundos de provas e expiações. E voltamos à pergunta, para a gente focar bem nela. Nossas diversas existências corporais efetuam-se todas na Terra? Quem está fazendo a pergunta é Kardec, obviamente está se referindo a espíritos na nossa faixa evolutiva. Resposta dos espíritos superiores, nem todas, mas em diversos mundos. A deste mundo não é a primeira nem a última, e é uma das mais materiais e mais distantes da perfeição. Então não é a primeira. Por quê? Porque na enorme maioria, me lembro inclusive dentro das entrevistas espirituais trazidas através do nosso querido Altivo para os encontros, por exemplo, de medicina espiritual, né? Muitas vezes o doutor Herman acenando que pode haver uma possibilidade, às vezes rara, de um espírito que venha a ter a uma das encarnações iniciantes no nosso mundo, mundo de provas e expiações, ou mundos correlatos a mundos de provas e expiações, mas na grande maioria todos vão atravessar experiências nos mundos primitivos, aonde, não é, a constituição do ser, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista das suas possibilidades mentais, ainda estava engatinhando em relação ao que será este espírito quando atingir a condição de espírito puro. Então, quando nós estamos aqui no nosso mundo de provas e expiações, repetindo que é uma informação clara que está em boas letras no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala que são muitas as moradas, porque são vários os mundos de provas e expiações, não é só o planeta Terra. Isso é importante que a gente considere para outras questões que serão trazidas. Não só é o único, como na faixa, digamos assim, né, que abrange espíritos nesta condição evolutiva nossa, ainda imperfeitos, existem mundos de provas e expiação que têm também diferenças, graus diferentes, né, de evolução entre eles. Então, nós vamos perceber que existem mundos de prova e expiação como o nosso, que a gente conhece bastante bem, porque diz inclusive que nessa própria primeira pergunta, o 7.2, que não é a primeira vez e talvez não seja nem a última. Muito provavelmente nós iremos continuar ainda a ter necessidade e a ter o cabimento, né, intelecto-moral de voltarmos a encarnar no nosso planeta Terra, que, aliás, é lindo. Nós fazemos uma certa bagunça com ele, mas ele é lindo. Então, nós vamos entender que dentro desta faixa, voltando de mundos de provas e expiações aonde está o nosso planeta, existem outros que já oferecem uma questão, uma condição vibratória mais elevada um pouco que o nosso. E outros que oferecem uma condição vibratória inferior à nossa. Isto quer dizer porque são o habitat, são o lugar de experiências reencarnatórias de espíritos na nossa faixa, mas digamos ainda um pouco mais complicadinhos do que nós. E nos outros mundos de provas e expiações que já facultam a quem lá reencarna uma possibilidade vibratória, né, de ambiência psíquica e espiritual mais leve, mais amena, mais pacificada, são espíritos que já estão num grau, né, de evolução ainda imperfeitos, mas um pouquinho mais elevados do que nós, mas ainda não na condição de serem transferidos para um mundo de regeneração. Esta colocação é importante para nós. Por quê? Porque nós vamos perceber que nessa pergunta que está aqui, olha só, que a gente até marcou, na 174,
será uma necessidade. Vamos depois pensar no que quer dizer essa palavra nesse contexto todo. Tornar a viver na terra? Resposta: não. Mas, quer dizer, não há uma necessidade. Mas, se não progredirdes, podereis ir para um outro mundo que não valha mais do que este, que pode ser pior. Então, vamos ver como fica esse conceito de necessidade em relação ao tipo de mundo em que a gente vai reencarnar. Né? A necessidade está exatamente para a possibilidade que nós já temos de desenvolver experiências produtivas para a nossa evolução como espírito. Nós necessitamos daquilo que nós precisamos para evoluir. E aí nós vamos compreender que quando nós ainda temos como usufruir das possibilidades várias que os processos reencarnatórios, dentro da multiplicidade e complexidade da programação reencarnatória para espíritos como nós no nosso planeta, quando isso for útil a nós, estiver no cabimento, a necessidade é no cabimento daquilo que nós já podemos e que nos é útil, então nós continuaremos, muito provavelmente, a sermos encaminhados para esse planeta, já que o conhecemos bastante, provavelmente, pelas outras encarnações aqui tidas, e até lembrando que é uma outra pergunta e resposta dessa questão, nesse capítulo, quando fica esclarecido que nós podemos, na espiritualidade, pedir qual o mundo que a gente quer ir. Pedir pode. Agora, conseguir são outros 500. Mas, pode pedir. E ainda tem a outra subpergunta. E quem não pede? Quem não pede vai pela adequação à faixa vibratória, vai pela adequação a que tipo de mundo e que tipo de planejamento reencarnatório será o mais útil, o mais adequado, gente. Isso é tão bonito, eu quis insistir nisso, porque é tudo muito inteligente dentro da lei e muito amoroso e respeitoso. Porque as condições são dadas na medida da possibilidade de usufruir beneficamente. Não adianta pôr uma criança de 4 anos para assistir uma aula de física quântica, a não ser que ele seja um gênio reencarnado. Mas, em geral, não vai dar certo. Então, o que é útil? O que ajuda a criatura? Então, neste sentido, neste cabimento, com este objetivo, é muito provável que a gente volte a reencarnar muitas vezes. Mas eu volto para a pergunta. É uma necessidade tornar a viver na Terra? Não, não é uma necessidade, porque eu posso até, dentro da minha faixa ainda de espírito imperfeito, pedir, e até pode ser, não sei como vai pedir, porque não sei, pelo menos aqui a gente parece que nem conhece muito, que é outra coisa que eles explicam, que dentro do nosso cabimento intelectual e de conhecimento das questões espirituais, nós temos possibilidade de conhecer muito pouco. E que eles, inclusive, não esclarecem mais, porque a gente poderia até se assustar. A gente fica assustado. Qualquer forma que for diferente da que a gente conhece, humana, com mais olho, menos olho, já viram, né? É um susto total. Então, não precisa disso. Importa é o aprendizado para evoluir. Então, nós podemos sim voltar a reencarnar quantas vezes forem adequadas. Mas pode ser que a gente possa também desenvolver, e até o texto da leitura inicial, que é excelente, né? De Baltazar, quando diz que por afinidades das possibilidades, sei lá, vai ver que tem um outro mundo de povos e expiações, por exemplo, no meu interesse, que tenha grandes ateliês de arte, então será que dá para dar um pouquinho para lá, para variar um pouquinho? Isso a gente fala assim suavemente, mas porque esse texto de Baltazar, ele nos dá a condição de ver, né, essa generosidade da lei que faculta tantas portas para nós. Então, nós podemos até encarnar em outros mundos correlatos, dentro da nossa faixa, mesmo que a gente não tenha adquirido como espírito imortal, né, uma condição, né, a tal ponto já elevada para migrarmos para um mundo feliz depois de passarmos por um mundo de regeneração. Mas na própria faixa, você pode. Agora, como é que vai ficar? Nós vamos comparar duas perguntas e vamos ver que não tem uma impossibilidade de entendermos as duas verdades colocadas.
Se não progredirdes, está aqui na 74, podereis ir para um outro mundo que não valha mais do que este, que pode ser pior. Ué, mas aí está dizendo aqui na outra, que a gente já vai pegar nela, que não retrograda. Por isso nós escolhemos para ler no início, na 178. Não retrograda. Ué, como é que não retrograda se fala que pode ir para um pior? Por causa desta multiplicidade de mundos dentro da nossa própria faixa, uns vibratoriamente um pouquinho melhor e outros um pouquinho pior. Então, estou estendendo isso porque acho que a gente precisa de entender e ficarmos felizes com a inteligência, a adequação e a misericórdia da lei. Por quê? Se eu estou no mundo e não estou dando conta do recado, digamos assim, porque ali as oportunidades que me estão sendo dadas no mundo na faixa de provas e expiações, está muito difícil para mim. Até por uma questão que é interessante, que a gente, outro dia, com uma companheira também estava comentando, que o doutor Erma falava que existe um tipo de melancolia, de um desânimo automatizado no ser. E na medida em que isto se instala, é dificílimo a pessoa sozinha sair, porque ela fica ali abafada, tudo pode ser oferecido, nada anima, nada quer, nada serve. Não, isso não serve, tudo, e ela se sente em desvalia total. Numa situação como essa, sozinha é muito difícil. Por isso também Baltazar fala no texto de início, nós somos sempre muito estimulados e apoiados pelos espíritos. Às vezes, um espírito assim necessita, quiçá, ir para um outro mundo que tenha outras condições de estímulo, já que as daqui, ele já conseguiu um mecanismo terrível para ele, que é de abafamento de toda a potência transformadora dos estímulos reencarnatórios. E às vezes, no outro mundo, ele poderá se deparar com outras condições que vão tocar mais profundamente no seu psiquismo para que ele aflore o que todos nós temos, que é a possibilidade do progresso, está na lei. Então, nessas condições é que a gente pode entender. E ir para um lugar pior quer dizer que ali a condição vibratória, como está aqui, é mais complicadinha que a nossa. Mas se ele não está conseguindo acompanhar o nível da turma, como a gente dizia antigamente na escola, então ele vai. Eu pensei, enquanto estava estudando, eu vou falar, é muito banal até, mas talvez ajude a gente a pensar, porque eu já leio e vamos trazer para o nosso mundo objetivamente. Como é que fica essa história para a gente poder depois compreender que não retrograda, não andou para trás, não foi exilado no mundo de maneira injusta. Por quê? Ele simplesmente não estava dando conta de fazer funcionar as suas potências positivamente para ele dentro daquele esquema daquele mundo. Então, às vezes, ele vai funcionar melhor no mundo que às vezes tem um adiantamento intelecto-moral um pouco menor, mas que está no cabimento dele. Eu falo isso porque antigamente a gente tinha grupo escolar, né? Vocês viram, eu sou bem antiga. Então tem um negócio seguinte, você tinha, né? Agora, ensino médio. Então tem a turma do ensino médio primeiro ano do ensino médio, tá bom. Mas tem a turma A, B, C, D, aquele monte de turma, né? Antigamente, eu me lembro, que acontecia às vezes naturalmente, que por afinidade, organizavam grupo A, grupo B, grupo C, na sala. Às vezes aquele grupo, às vezes o A, tinha um monte de gente mais interessada, os alunos que iam pesquisar, blá, blá, blá. O B, mais ou menos, ia meio por afinidade. E o C, ou o inverso, nem tanto. Às vezes, o grupo B, que no início não era tão entusiasmado, dava uma rasteira no outro, que era o tal que se achava, porque eles caprichavam, investiam e o grupo ia mais para frente. Tudo pode. Mas ficava o quê? Todos na mesma faixa, como se fosse agora primeiro ano do ensino médio, mas em agrupamentos levemente diferentes, e esse levemente fica por minha conta, porque para quem está vivenciando, a coisa não tem nada de levemente, é radicalmente diferente. Você está nessa turma ou nessa, você ter essa condição, e às vezes não é nem de preguiça, nem de falta de vontade do aluno.
A gente sabe isso, inclusive com jovens. É a dificuldade, o tal déficit de atenção que agora virou mania, mas acontece que não é uma mania que estão impondo. Existem condições que antes não eram analisadas e aquela coisa, fulano é antena desligada, eu ouvi isso a vida inteira. Então, eu ficava danada, antena desligada. Mas por que antena desligada? Porque a cabeça estava aqui, mas estava ali e tal. Então, você tem que descobrir uma maneira de saber fazer uso desta condição que seja produtivo para o aprendizado. Então, não sei se isso só complicou, mas ajudou, mas é mais ou menos nesse esquema para nós podermos compreender que na faixa de mundo de provas e expiações, onde está o planeta Terra, existem outros que vão ser mais adequados a esse tipo de espírito e aquele tipo de espírito. Por quê? Quando diz aqui, na 178, os espíritos podem tornar a viver corporalmente no mundo relativamente, Kardec sabia perguntar as coisas, relativamente inferior àquele em que já viveram? Resposta, sim, quando tem uma missão a cumprir para auxiliar o progresso. Então, aceitam com alegria as tribulações desta existência, porque elas lhes proporcionam um meio de progredir, porque ele já é lúcido, já está com foco na missão, já sabe que ele, atravessando este tipo de experiência, o seu espírito cresce na medida em que ele favorece os outros. Isso aqui é claro. Aí vem a subpergunta A, para complicar o raciocínio aparentemente, mas aqui fica muito claro quando a gente compara uma pergunta a outra. Isso também não pode acontecer por expiação. Estava dizendo os espíritos que era missão. E Deus enviar espíritos rebeldes para mundos inferiores? Resposta. Os espíritos podem permanecer estacionários, porém não retrogradam. Gente, esta frase a gente encontra muitas e muitas vezes na codificação. Então, a gente tem que se dar conta de que isso é uma afirmação importante para a gente introjetar. Não se dá marcha ré evolutivamente. Não se dá. Então, o que acontece? Como é que tem essa história? A punição deles, os espíritos que podem permanecer estacionários, que eles não retrogradam, a punição deles é não se adiantarem e recomeçarem suas experiências mal empregadas no meio conveniente à sua natureza. Bom, vamos parar aqui, porque isso dá 10 palestras. A gente vai ter que escolher algumas reflexões, porque olhem só. A punição deles é não se adiantarem. Olha, e a gente fala, mas aí não é tão grave, não é tão punição, né? Porque fica paradinho aquele preguiçosinho, o outro... Não, não é bem assim. Não tem graça nenhuma ficar paradinho, porque tem uma essência divina em nós e tem a lei do progresso que nos impulsiona. A pessoa que está parada, estagnada, com um bloqueio emocional, um bloqueio mental, que não a permite dar conta deste fluxo de progresso que todos nós temos e da vontade de ser feliz. Quem que não quer ser feliz? Então, ao bloquear isto vem, inclusive, outra vez repetindo a tal história da melancolia automatizada, né? Da tristeza automatizada, da depressão automatizada, porque o ser não consegue mais fazer-se valer. Aí vem a baixa estima, porque de fato ele não está conseguindo. Aí ele fala, não, mas é fato, eu não consigo. Não, de fato, naquela hora não consegue. Mas quanto tempo esse espírito ficará nesta condição de baixa valia por causa de estar estacionário? Quando nós trabalhamos e temos essa oportunidade abençoada, né, de termos uma tarefa no trabalho de atendimento aos espíritos desencarnados, nós vemos a quantidade de vezes que o espírito está ali em profunda dor moral, num abatimento psíquico profundo, numa condição vibratória muitas vezes penosa,
num aspecto, se podemos vê-lo de uma maneira constrangedora, e tudo por conta de um bloqueio das suas faculdades de se expressar. Não consegue caminhar. Isso não é brincadeira. E este é o grande sofrimento. Não vai para trás. Não caminha de marcha ré. Basta estagnar para já estar em sofrimento. Por quê? Porque está atritando com a lei de progresso. É um esforço, uma energia enorme de manter-se paralisado, uma vez que está dentro de nós e fora na lei universal, a lei do progresso e de evolução. É parte do progresso, inclusive, da humanidade. Então, estes estados são os estados graves. Estes estados são os estados que são os mais dolorosos. E tantas vezes, eles precisarão, retornando ao raciocínio que acabamos de fazer minutos atrás, precisarão de ter oportunidades, né, em outros mundos, para poder ver se em outra conjugação de vida, em outros fatores combinatórios do viver, em outra ambiência, em outro funcionamento nas relações com o outro, nas estruturas comunitárias, nas regiões de solidariedade, em que todos nós somos colocados seguidamente em todos os processos reencarnatórios, eles encontram ali uma brecha, um estímulo, né, uma cisão dentro daquele comportamento que obtuso, que o impede de progredir. Então, nós vamos ver que não vai ser esconjurado para um mundo inferior. Ele vai ser encaminhado para um outro tipo de mundo, adequado, repetindo, a necessidade dele corresponde à possibilidade dele de fazer bom uso daquelas possibilidades. Eu não sei vocês, eu acho isso importantíssimo para que a gente se mantenha no prumo. E como dizia ontem um amigo também aqui no trabalho, achei tão bom, uma coisa tão simples, mas que um outro amigo falou, não, mas não pode jogar toalha. Ele se sensibilizou, nós nos sensibilizamos. Por quê? Porque esse amigo dizia, o amigo do amigo, você não pode jogar toalha. Ah, mas eu não sabia resolver a questão. Não. Você pense, faça uso da sua criatividade. Pense numa maneira outra, que você ainda não pensou. Desculpa, acho que tomei água gelada demais. Para você poder encontrar uma maneira de, é como se fosse assim, construir para si um outro caminhar dentro daquela circunstância. Em vez de dizer, não dou conta. Achei isso fundamental. Por quê? Porque quantas vezes a gente desiste, gente? Quantas? Não dou conta, não aguento, não posso. Vou trazer um outro exemplo bem banal, mas tem umas coisas que marcam assim. Outro dia eu estava exausta. Falei, não, mas eu quero fazer as coisas e tal. Aí, como sempre, né? Tudo a gente acumula, mas acumula feliz porque está agradecendo a Deus, está fazendo tudo que gosta. Então, é aquela ansiedade, dá conta de tudo. Aí, liga meio minuto de televisão, não aguento ouvir o noticiário. Então, liguei numa partida de tênis. Passei de um tênis. Aí vi que tinha um dos melhores jogadores de tênis desmoronando fisicamente em cena. Catou cavaco, como diz a meninada, umas 4 vezes. Quem conhece, não precisa nem dizer o nome.
catando cavaco. Aquela figura simpática, vindo dos países do leste, magrelo como a luta daquela civilização deles, né? Lutador, já foi primeiro do mundo, já não era mais e tal. Ele estava passando mal fisicamente. A esposa estava em pânico, como se estivesse vendo o neném ali desmoronando. O pai em pânico. Era um tal de oferecer de lá, da arquibancada, se queria uma aguinha e não sei o quê, edificante. E eu falei, não vai segurar. Mas eu torcendo. Fui dormir, né? Porque eu não aguento. Tinha que trabalhar no dia seguinte. Primeira coisa que eu fiz no dia seguinte. Fui olhar o resultado. Ele tinha ganho. Inacreditavelmente. Porque o outro era jovem, era um touro, não estava nem aí com o calor, com a umidade, aquilo para ele. Jogava super bem, entendeu? E ele estava levando uma surra, entendeu? Despencando 4 vezes seguidas e quase quebrando a raquete. E, no entanto, cabeça, segurou, não desistiu. Podia ter desistido, podia ter chamado o médico, podia ter pedido para parar o jogo, podia ter aberto mão da coisa. Ele continuou. São pequenas coisas diárias que não são religiosas, não são doutrinárias, mas são exemplos de vida, de comportamento humano, gente. Isso tem que prestar atenção. Sei lá se ele tem alguma, né, religião, se ele confia em Deus, não sei. Agora, que ele se portou como um ser humano destemido, se portou. E a gente que tem tanta proteção, agora vamos lá. Ah, não dá, morri de vergonha. Falei, não, tô cansada, segura o tranco, tá não sei o que, segura o tranco, não vou dar conta de manhã, ainda mais, tem que falar, não leio ainda de manhã mais uma coisa de trabalho, já trabalhei no dia da independência, não sei. Graças a Deus estamos podendo trabalhar. Graças a Deus estamos sendo chamados para o trabalho na casa espírita. Graças a Deus estamos tendo oportunidade de estar com os nossos queridos na família. Por mais que eles deem trabalho. Por mais que cheguem, porque jovem é assim, né? Volta chegando às 6. Bom, chega às 21h30. E você tem que estar lá segurando como se fosse meio-dia. Na energia e tal. Porque você vai fazer por você, porque você quer aproveitar aquela oportunidade. Então você trate de ficar bem. Você que consiga. É igual o outro jogando. Não deve nada a ninguém, ninguém vai fazer por ele. É uma decisão pessoal, podia desistir. Pode chegar na nossa simplicidade, chegar o neto, você está para lá de Marrakech, põe lá um filme, manda o menino ver e dorme. Talvez até ele adorasse. Agora acontece que a gente não. A gente quer ter o direito de usufruir o que as oportunidades reencarnatórias nos dão de bandeja. E parar de reclamar. E às vezes fica cansado fisicamente. Fica. Lógico. Tem um corpo. Mas fica inteligente de repente, por 5 minutos, se organiza de outro jeito. Descansa da outra vez, pelo menos aprende. Aí chegamos no grande ponto. Aprender com a experiência dada. Porque aí vamos lá. Por que que às vezes não dá para mudar rapidinho de mundo? Experiência atrás de experiência, experiência. Atravessou a experiência. Aprendeu o quê? Porque às vezes a gente, quando diz aqui que quantas forem necessárias, a experiência acumulada, se a gente não tira dela o proveito, o ensinamento, ela só se acumula e a gente ganha mais responsabilidade, porque muito será pedido a quem muito foi dado. Não estou falando só do ponto de vista religioso e doutrinário, hein? De vida. De vida. O que eu estou fazendo com os talentos colocados na minha mão, em qualquer lugar que eu esteja. Porque aí é que vem a questão da quantidade de vezes que a gente vai reencarnar neste tipo de mundo.
Porque se eu sou espertinho, aprendo rápido, não repito a bobagem, consigo não automatizar o erro, mas automatizar as minhas boas intenções e fazer das boas intenções ações, pronto. Vai ter que ter outra velocidade nesse processo de migração, como dizia o nosso Baltazar. Mas aí é o tal negócio, desisto. E repito a bobagem. Cheio de boas intenções, mas na hora H continua... O que vai acontecendo? Vai acumulando. E muitas vezes, dentro dessa situação, a gente sabe que a gente vai, infelizmente, por isso é bom a gente estar atentos e valorizando as oportunidades, para a gente não deixar acumular sobre nós as situações de dor que nós já verificamos. Para que vamos repetir aquilo que nos cria dor? Para ficar perpetuando na repetição de determinados modelos, como aqui está, o que acontece? Repete, que é o que está aqui. Aqui. Quais são os que devem recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou nas suas provas. Então, vamos combinar da gente dar uma caprichada com esse estudo. Os estudos não são só para a gente ficar ilustrados, como são os outros mundos e as reencarnações, mas são para que a gente possa criar com este estudo uma transformação dentro de nós. Não resolve. Eu vou aumentando aqui a faixa de conhecimento, posso ter até uma boa memória, depois usar isso, mas não fez nada dentro de mim. Então, de que adianta? Então, vamos lá, tentar aqui mais uma questão que é importante. Passando deste mundo para um outro, o espírito... É o 180, quem estiver seguindo no livro. O espírito conserva a inteligência, olha como isso é importante, que neste possuía, sem dúvida, a inteligência não se perde. Porém, ele pode não possuir os mesmos meios de manifestá-la. Isso depende da sua superioridade e do estado do corpo que tomar. Então, vamos lá. Somos princípios inteligentes individualizados, isto é, espíritos. No estado de humanidade, nós somos seres integrais, porque agora a gente vai entrar um pouco na questão do perispírito. Então, vamos rever rapidamente. Então, somos um espírito, isto é, mente, pensamento, sentimento, vontade, os atributos do ser. Vamos a Leon Denis. Isso tudo enjaulado e ali, sempre dentro de uma nós? Não. Isto sob o influxo constante do Pai, para que a gente possa fazer com que todas as nossas potências intelecto-morais se expandam e sejam úteis. Serão úteis para o nosso progresso quando forem úteis para a coletividade. Não tem como separar este processo. Não dá para crescer isolado. Vai crescer no rala-rala das relações ou na paz das relações e na felicidade das relações. Escolha a nossa. Então, o que ocorre? O ser pensante, princípio inteligente, nós individualizados, pensando, nós temos a condição de atuar beneficamente. Isso é o que a gente quer. Às vezes a gente não consegue, se atrapalha, mas tenho certeza que é o que todos queremos. Nós vamos atuar sobre a estrutura que é o nosso envoltório do espírito, que é o nosso perispírito. Esta teia energética, inacreditavelmente potente e ágil, que recebe o comando da nossa mente e que vai exteriorizando aquilo que nós somos, como espíritos. Em que grau está a nossa capacidade de amar, de sermos justos, de sermos pessoas afáveis, de sermos solidários, misturadinhos ainda com raiva, ainda com impertinências, ainda com prepotência, ainda com orgulho, infelizmente com vaidade. Tudo isso a gente exterioriza nessa misturinha. Esperamos que na mistura atual a gente já consiga ter a preponderância dos bons sentimentos. Pelo menos estamos todos aqui buscando isso.
isso circula no nosso perispírito, qualifica-o, dá-lhe condições vibráteis mais sutis, mais luminosas, porque a gente logo gosta da coisa visual, estamos viciados, né? Muito mais ágeis, enquanto circulação energética sem bloqueios. Os bloqueios causam as enfermidades do corpo espiritual e do corpo físico. Mas a energia circulante, direcionada para o bem e que se amplia, porque ela chega ao outro, ela conjuga suas ondas mentais, porque é da lei, querendo ou não, com o ambiente, com os outros. Com isso, ela acopla suas ondas mentais nas outras ondas que lhe são afins. Se está ligada à boa vontade, ao querer ajudar, a ser uma pessoa correta e íntegra, ela vai chamar magneticamente a si todas essas vibrações que lhe são afins, que são correlatas. E isso encharca todo este mecanismo vibratório, que é esta tessitura que é o nosso perispírito. Quando estamos encarnados, a gente ganha o dom da vida, né, corpórea, aí temos o nosso abençoado fluido vital, duplo etéreo e outros tantos elementos, né, e ganhamos o nosso corpo físico. Mas quando a gente desencarna e a gente volta à erraticidade, perde o corpo físico, duplo etéreo, mas ganhamos lá, novamente, alguns elementos do fluido cósmico universal, porque está aqui, que são coerentes com a natureza daquele ambiente espiritual do mundo em que nós estávamos encarnados. Agora estamos desencarnados, mas pertencemos a esse mundo. Perceberam? Pertence a ele. Então, ali, o que a gente faz? A gente vai agregar estes elementos, porque a dimensão ou camada que preferirem mais externa deste conjunto, né, vibratório, que é o espírito com o seu perispírito, vai facultar o ingresso destes elementos, são elementos próprios daquele ambiente, vai facultar a essa estrutura externa, que é o corpo espiritual, o corpo de relação na erraticidade. A gente entendendo isso, vai ficar mais fácil entender quando desencarnar e não for manter, né, a nossa convivência no próprio mundo correlato, naquele que nós estávamos, né, dentro do orbe do nosso planeta, nós poderemos, quem sabe pedimos, quem sabe a nossa necessidade, quem sabe já podemos então, porque é justo, é do nosso direito, nós então podemos migrar, como diz aqui, para um outro mundo. Esperamos que seja melhor. E quando fazemos, nós vamos precisar de, também no outro mundo, recebermos determinadas cotas do fluido cósmico universal pertinente àquele planeta e àquela região para onde vamos, para que nós possamos lá integrar-nos, termos a vida de relação com o ambiente e com os outros espíritos. Então, o nosso perispírito, por isso é importante a questão da inteligência. A inteligência me pertence como espírito, ela é minha, ela vai ampliar, sabemos, cada vez mais e vai ser utilizada cada vez mais no alinhamento com a solidariedade. Sempre vai ser isto, sempre para frente e para o alto. Agora, né, ela se mantém. O que pode mudar é esta dimensão mais externa do perispírito, que é aquela que faculta a nossa vida de relação no ambiente em que nós estamos, estando desencarnados ou na hora de reencarnar. Perceberam? A inteligência, ela não vai mudar porque muda de mundo. Não fico mais inteligente porque vou para o mundo de regeneração. Eu vou para o mundo de regeneração, quiçá, porque fiquei mais inteligente e mais amoroso. É o contrário. Né? Então, vamos lá. Vou repetir. Sem dúvida, a inteligência não se perde. Porém, ele pode não possuir os mesmos meios de manifestá-la. Isso depende da sua superioridade e do estado do corpo que tomar.
Lógico, a maneira de expressar, se for no outro mundo, se for sempre a estrutura, está lá no Evangelho, é humana. Mas ela pode apresentar determinadas aparências diferentes daquela que estamos acostumados. E a nossa estrutura perispirítica terá condições de absorver aqueles outros elementos e adequar a nossa constituição de seres integrais para podermos atuar num novo planeta. Isso é muito importante. Aqui, os seres que habitam, 181, já está acabando, que habitam os diferentes mundos, têm corpos semelhantes aos nossos? Certamente têm corpos, porque é necessário que o espírito esteja revestido de matéria para agir sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material. O envoltório é o perispírito, hein, gente? Conforme o grau de pureza que os espíritos tenham chegado, é o que faz a diferença entre os mundos que devemos percorrer, pois há várias moradas na casa do nosso Pai, sendo essas, então, de vários graus. Uns sabem e têm consciência disso na Terra. Com outros não se dá absolutamente o mesmo. Vamos fazer assim um resuminho, vamos ver se a gente consegue, antes da gente ter os 5 minutos finais, para ver o seguinte. Estamos aqui no mundo de provas e expiações. Já disse que não foi a primeira encarnação, né? E não será provavelmente a última. Mas poderemos encarnar em outros mundos. Então, nós aqui estamos. Provavelmente já viemos de um mundo primitivo. Então, migramos para cá. Daqui, podemos repetir várias experiências. Por quê? Por que podemos repetir? Porque existem milhares de condições nas programações reencarnatórias que vão facultar experiências diversificadas no mesmo planeta. Então, por isso é que vale a pena, que temos necessidade, que temos a oportunidade de reencarnar aqui. Aí, de repente, nós já estamos numa outra condição e pedimos, inclusive, para ir para um outro mundo, que vai estar na faixa do cabimento, provavelmente um mundo também de provas e expiações, mas com outras características, e como dizia o irmão Baltazar, que atenderiam mais às aptidões, às afinidades do espírito. Tudo bem, então vai. E aí ele pergunta, e pode voltar? Pode voltar, porque tem a outra pergunta, que é a seguinte: existem espíritos que estão vindo pela primeira vez na Terra depois de terem já encarnado em outros? Podem. Por quê? Porque os mundos são solidários. Aí a gente queria ir finalizando o raciocínio com esta noção. Os mundos são solidários. Nós estamos todos num agrupamento, no estado de humanidade. Este estado de humanidade se apresenta quando estamos mergulhados, como agora, no corpo físico, mas ele também é garantido quando nós estamos só sem esta camada. Porque nós, o que somos, com a nossa estrutura de seres humanos e com a nossa estrutura, inclusive, de termos um corpo espiritual, que é o corpo de relação, isso é mantido. E nós podemos, então, como se fosse bailar nesse enorme universo, irmos de um lugar ao outro, dentro das possibilidades que o nosso próprio ser já criou para nós, companheiros. Dentro daquilo que construímos enquanto aptidões, aptidões existenciais, aptidões nas áreas do sentimento, aptidões nas áreas do pensamento, aptidões que se expressam muitas vezes nas relações profissionais, no médico, no músico, no administrador, no artista. O espírito vai construindo para si este acervo psíquico precioso, que não perde. E isto vai criando elos com outras comunidades, como a gente cansa de ver os espíritos desencarnados na literatura espírita, como tem tanto isso. Como nós vamos verificando que os espíritos podem se deslocar de mundo para mundo, através da possibilidade que eles vão tendo de criarem as condições internas e as afinidades dentro das potências intelecto-morais já evoluídas e já expandidas. Então, nós vamos pensando, né?
quais são as nossas aptidões? Em que eu sou bom? A gente queria terminar com este pensamento. O que eu já posso fazer? Afirmar para o meu guia espiritual, que já sabe muito bem o que a gente pode ou não pode. Mas a gente diz, ó, o senhor já sabe, né? O senhor pode contar comigo. Nisso eu posso fraquejar, mas a possibilidade é pequena. Porque eu já me esforcei, eu já amadureci, eu já caprichei. Nisso eu acho que eu dou conta. É assim que a gente se apresenta para um serviço, né? Não quando vai fazer entrevista de trabalho, vai chegar na entrevista de trabalho e vai dizer, eu não dou para fazer nada disso não. Então o que você veio fazer aqui? Não sei não, senhor, estava passando e entrei. Mesma coisa. Pensando o quê? Vamos desencarnar e vamos ficar lá, contar carneirinho? A gente vai desencarnar e vai se propor a trabalhar, né não? E dentro daquilo que a gente criou como aptidão. Para que a gente saia da inércia, que a gente se reconheça como um ser social atuante, que a gente faz uma manifestação das nossas possibilidades com solidariedade quando estamos encarnados, porque na hora que a gente migrar para este próprio planeta, mas no orbe dos espíritos, nós poderemos oferecer os nossos serviços, aquilo que a gente presta, a gente não fala isso, prestador de serviço, presto para isto, sei fazer isto, dentro do que nós desenvolvemos aqui. E isso é que vai nos facultar continuarmos no plano espiritual, a ampliarmos o nosso acervo e a propormos migrarmos para outros planetas, para que a gente possa, finalizando, lembrar que dentro da estrutura vibrátil do nosso planeta, na crosta onde estamos e no orbe, são muitas as moradas. Leiam sobre Asclépios, que está lindamente em Obreiros, nesta edição antiguinha, na página 49. Um espírito que veio para poder ilustrar a comunidade aonde André Luiz estava, que já era de espíritos, que está dito aqui, muito mais harmonizados do que nós. E para receber Asclépios, tiveram que fazer uma preparação vibratória inacreditável, para poderem receber um espírito que, para todas as nossas dúvidas, pontuava uma passagem, outra passagem do Evangelho de Jesus. Ali está, dizia ele, de maneira concisa, toda a indicação, o roteiro para qualquer condição que a gente tenha que atravessar. E este espírito, finalizando, para a gente poder entender, ele poderá voltar a reencarnar, sim, em missão de grande benemerência, se quiser, mas a intervalos de 5 a 8 séculos entre as reencarnações. E espírito deste teor ainda encarna, ou, melhor dizendo, poderá encarnar, mas ainda atua no orbe do nosso planeta, que é um planeta abençoado e que a gente saiba dar graças a Deus por aqui estarmos. Paz e bem a todos nós, uma boa noite. Agradecemos a nossa querida Iole pelo estudo que ela nos trouxe na noite de hoje e nos estimulou, né, a pensarmos nos nossos talentos e nos apresentarmos aos nossos guias espirituais, aonde nós podemos ajudar. Que Deus a abençoe e com certeza ela estará aqui conosco outras vezes. Dando prosseguimento ao nosso estudo, é a leitura do Evangelho que será comentado pela nossa Regina na hora do passe. É o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão. Item 7, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. É um comentário de Kardec. Se a riqueza fosse um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, como se poderia deduzir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo seu sentido, Deus, que a concede, teria colocado nas mãos de algumas pessoas um instrumento inevitável de perdição, pensamento este que vai de encontro à razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova muito difícil
mais perigosa que a miséria, pelas seduções, pelas tentações que oferece, pela fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho e do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz tamanho desvario que quase sempre se vê aquele que passa da miséria para a fortuna esquecer rapidamente da sua situação anterior e também dos que com ele a partilharam, dos que o ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Porém, embora a riqueza torne a jornada mais difícil, isso não quer dizer que a torne impossível e que não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos daquele que souber utilizá-la, como ocorre com o uso de certos venenos que podem devolver a saúde quando usados oportunamente e com discernimento. Continua a leitura, mas vamos parar por aqui, convidando os nossos médiuns, já previamente preparada para a tarefa do passe, que o mais silenciosamente possível vão se colocando nas posições que os amigos indicarem. E nós que participamos do estudo que a nossa querida Iole nos trouxe na noite de hoje, aqui na nossa casa, ou através da internet, ou pela Rádio Rio de Janeiro, também podemos participar desse banquete espiritual. Vamos nos colocar numa posição de tranquilidade, vamos nos ligar ao nosso anjo guardião, vamos pensar em Deus, em Jesus, e aproveitar desses momentos agora para nos beneficiarmos da vibração, do envolvimento espiritual, para que assim possamos nos ajudarmos também. Possamos ajudar os espíritos que estão junto de nós a nos acolher melhor. Mais uma vez, unindo os nossos melhores pensamentos, sentimentos, vamos fazer a nossa prece. Jesus, Tu és o nosso amigo do coração. E sabe, Jesus querido, o que se passa em cada coração presente, a cada coração aqui, Senhor, pedindo a sua ajuda. Nós sabemos também, Senhor, do seu amor por todos nós. Ajude-nos, através dos passes que iremos receber agora, possamos sermos beneficiados com a paz, com a tranquilidade, com o ânimo e com a certeza, Senhor, absoluta, que Tu estás velando por cada um de nós. Abençoe, Jesus amigo, a esse momento, o momento do passe. Graças a Deus. Graças a Deus. O capítulo do Evangelho, o 16, ele diz assim: não se pode servir a Deus e a Mamon. E o que é Deus? Foi a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né, que Kardec fez aos Espíritos. E eles responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E quem é Mamon? O que é Mamon? O Evangelho também nos explica. Mamon era o deus das riquezas entre os sírios. Então aqui, né, a doutrina vem nos esclarecendo através do Evangelho que Deus é nosso Pai, então é a Ele que devemos nos orientar. Nesse trecho que fala sobre a riqueza, que a riqueza é uma prova mais difícil, é porque ela, mais difícil do que a miséria, é porque ela nos traz as seduções, as facilidades. E a doutrina explica para nós, a doutrina espírita, que nós somos seres imortais. Quando a gente entende isso, a gente não se prende mais às coisas terrenas.
né, a nossa luta, a gente começa a deixar, porque a riqueza, né, ela excita o orgulho, a vaidade, o poder. Então, quando nós entendemos, através dos estudos, que nós não somos seres materiais, que nós somos seres imortais, que a passagem pela vida material é para o nosso progresso, é para o nosso aprendizado, nós começamos a viver melhor. Esse apego às coisas materiais faz com que nós nos esqueçamos de Deus. Porque a verdadeira vida, como nos explicam os espíritos, é a vida espiritual. Então, por que me dedicar tanto às coisas materiais e deixar de lado as coisas do espírito? Quais são as coisas do espírito que a gente vem desenvolver aqui no mundo material? São as virtudes que Jesus veio nos ensinar. A paciência, a benevolência, o perdão. E todo esse entendimento é muito importante para a nossa vida. Não quer dizer que a riqueza não seja importante, porque através dela há o desenvolvimento da humanidade, tanto moral quanto material. O desenvolvimento da ciência, que traz mais conforto, descobertas de doenças que nos ajudam a viver. Ele só nos alerta para nós não nos distrairmos, né, com a sensualidade que a vida moral nos traz, nos dá. E quando a gente não tem esse conhecimento dos ensinamentos de Jesus, a gente se prende a eles. O Evangelho fala, lá no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, no item 24, ele nos alerta lá, né, que nós devemos nos observar e ver qual é a verdadeira desgraça da nossa vida. É o prazer, é a alegria vã, é a satisfação tola. Tudo aquilo que a gente procura de felicidade nas coisas materiais, que ficarão quando a gente partir lá para o plano espiritual. Então, a riqueza, ainda diz aqui o Evangelho, ela é um meio de salvação nas mãos daquele que souber utilizá-lo. Não é pecado ser rico. Para sermos felizes, não precisamos abdicar de todos os bens materiais que temos, mas temos que fazer bom uso deles, em nosso favor e em favor do outro. Porque todo o esforço que a gente faz, as oportunidades que a gente tem na vida, a gente tem que devolver à vida. Se eu posso facilitar o meu próximo, ajudar o meu próximo, com a minha riqueza material ou com a minha riqueza intelectual, por que não fazer? Porque a lei é de amor, a lei é de fraternidade, é isso que Jesus ensina. Então, a importância do estudo da doutrina espírita para compreendermos tudo isso. Somos seres imortais. Estamos aqui de passagem para evoluir, para aprender. Então, vamos começar a observar o que realmente nós estamos dando valor na nossa vida. Quantos porcentos vamos deixar aqui de material? Eu aprendi isso aqui numa palestra. E quantos porcentos da nossa vida espiritual nós vamos levar quando chegarmos lá? É um alerta do Evangelho. Que possamos compreender e ser mais felizes seguindo essas orientações. Que assim seja, graças a Deus. Vamos manter os nossos pensamentos silenciosos e vamos ouvir o plano espiritual. Prezados irmãos, de um modo geral e para o entendimento de todos, o fluxo de espíritos que migram de um mundo para o outro obedece à lei de progresso e de solidariedade universal. Os mundos de provas e expiações como este, grande parte dos espíritos estão vinculados à lei de causa e efeitos. E, portanto, a todas aquelas situações
que os prendem ao mundo material, às criaturas entre si e tudo aquilo que precisam ainda progredir e aprender para superar as suas limitações. Dos que já compreendem e aceitam a vida espiritual, possuem consciência de si próprios dentro da natureza do espírito imortal e que já possuem conhecimentos adequados e suficientes, quer neste ou em outros mundos, poderão ser requisitados para auxiliar o progresso que em outro mundo está em carência. Na intelectualização, nas artes, as ciências das mais variadas, na religião, tal qual também espíritos mais elevados poderão ser requisitados para ajudar no progresso do mundo que está mais retardado. Um fluxo de espíritos, portanto, obedecerá sempre à natureza educativa com a qual faz parte da necessidade do mundo que está a evoluir, trocando experiências quando semelhantes, porém experiências mais subjetivas dentro dos campos que há necessidade de se aprender no mundo, quer também dos espíritos mais elevados que trazem, por excelência, conhecimentos e inspirações que irão se reproduzir ainda por mais e mais anos seguintes. Assim, os mundos caminham, embora com as suas dificuldades, mas com o progresso necessário para a evolução não só de seu planeta, de seu mundo, mas do próprio universo. É da lei que isso aconteça, mas cá todos aqueles que estão inseridos dentro do contexto de mundo de provas e expiações, precisarão, primeiro, se libertar das amarras que os prendem a este bojo de situações materiais e emocionais para serem considerados suficientemente livres para caminhar para a vida universal. Ter conhecimentos específicos que sejam aproveitados em outros mundos para fazer com que estes possam se tornarem mais avançados dentro desta área específica, para retornarem em tempo hábil e posterior ao mundo de origem. Assim também, os espíritos mais elevados de outros mundos, que por caráter missionário aceitam oferecer os seus conhecimentos, as suas energias, o seu amor para aqueles mundos que ainda estão dentro dos conceitos materialistas e imediatistas nos quais este mundo está inserido. Este capítulo traz a todos
uma excelente visão da natureza divina, com a qual todos somos de origem do mesmo Pai. E todos temos que progredir, cedo ou tarde, com estímulos, com desejos, para que esse progresso seja sempre acelerado, consciente e produtivo. Que sejamos todos conscientes disso e que trabalhemos juntos para o progresso individual e coletivo, aonde todos aqueles que professam os mesmos campos de conhecimentos possam compartilhar essas experiências e conhecimentos para que todos possam se beneficiar da paz e tranquilidade, do bem-estar de viver. Certamente que este mundo de provas e expiações traz ainda muitas dores e sofrimentos, nos quais, invariavelmente, o aprendizado passa a ser no campo da dor. Entretanto, por outro lado, há e sempre haverá aqueles que se consolam com o amor de Deus, aqueles que se apoiam na bondade de outros que já conquistaram o conhecimento de poder ajudar o seu semelhante, e da tecnologia que traz, de certa forma, o bem-estar para o corpo físico, e da religião, que traduz os desígnios de Deus de uma forma a ser compreendida por todos aqueles que habitam a face terrena. Caminhemos todos buscando a paz e a tranquilidade. Vivenciando tudo isso, poderemos assim dizer: estamos evoluindo. Para muitos, ainda de forma muito lenta. Mas se olharmos a evolução que está sendo realizada, todas aquelas visões que muitas vezes são negativas, são superadas pela boa vontade e pelo amor dos semelhantes. Somemos, pois, este esforço e saibamos comunicar a todos aqueles que estão junto de nós que o amor de Deus há de prevalecer sempre. Um abraço do Herman e que Deus possa sempre fazer com que os seus corações olhem, percebam, sintam que Deus se traduz para todos nós no bem que possamos não só compreender, mas principalmente de realizar. Muita paz para todos. Senhor Jesus, como foi bom, Senhor, chegar à casa espírita. Como foi bom, Senhor, o estudo, os passes, a vibração amorosa desses amigos espirituais, a palavra sempre estimuladora do nosso querido Dr. Herman, nos alertando sobre a bondade de Deus, nos alertando sobre o trabalho em equipe, o trabalho de convivência, as oportunidades que a Casa Espírita oferece a cada um de nós, da tarefa, do progresso. Enfim, Jesus, só temos a agradecer. Agradecer, Senhor, e te pedir. Auxilie a cada um de nós, sempre que possamos nos lembrar da vontade firme, do ânimo, da esperança e caminharmos, Senhor,
felizes, porque cada um de nós está fazendo o seu progresso. Cada um de nós está avançando. Abençoe-nos, Senhor. E que seja em seu nome, em nome dos amigos espirituais da Casa de Leon Denis, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, mas acima de tudo em nome de Deus, que pedimos a permissão para darmos por encerrado os estudos e passes do dia de hoje. Graças a Deus, Senhor.